Um caso que chocou Hollywood e o mundo nos anos 80 veio até nós para uma série da Netflix e agora tem até documentário para explicar a história. Estamos falando aqui dos irmãos Menendez, que estão dominando todas as pautas das últimas semanas, desde a estreia de Monstros, segunda temporada, que traz a história desses irmãos que assassinaram seus pais. Foi contada pelo showrunner Ryan Murphy e agora estou acompanhado aqui pelo Pedrinho, meu querido. E aí, João, vamos falar dessa série aí que repercutiu tanto que tem uma galera fazendo campanha no TikTok. Cara, olha que nível chegamos. A galera no TikTok É. pedindo para os irmãos saírem aí da prisão. Mas, principalmente, a gente tem que falar também do documentário, né? O documentário que trouxe algumas questões que a gente vai precisar discutir aqui, porque deixou tudo mais sensível. Houveram pontos nesse documentário que diferem da história contada na série, claro. O documentário tem uma pegada muito mais realista, enquanto a série toma uma liberdade criativa ali, né, pelo ficcional. Mas vamos resumir então o caso real para a galera que está acompanhando aqui, talvez chegou de paraquedas. Os irmãos Lyle e Eric Menendez foram condenados à prisão perpétua por assassinarem os seus pais. Eles, os pais, no caso, um executivo de Hollywood e a mãe deles, né? Eles foram mortos cruelmente com espingardas e os dois até meteram o louco, botaram um álibi de que estavam no cinema, né? Que não foram eles, sendo que eles estavam até com pólvora nas mãos e a polícia não prendeu eles, né, Pedrinho? Pois é. Já dando um spoiler aqui, é uma das coisas que o documentário traz com mais firmeza, né? Ah, é? Porque na série a gente vê, mas fica essa ineficiência da polícia lá de Beverly Hills, fica algo mais interpretativo. Já no documentário, não. As testemunhas que estão lá dando entrevistas, elas afirmam que a polícia foi despreparada. Estava mais preocupada com, entre aspas, atendimento ao cliente, que no caso seriam os dois irmãos, que eram lá os riquinhos de Beverly Hills, Sim. do que em desvendar o caso. Porque isso fica bem claro para quem já assistiu, era um teste de pólvora, né, como você citou, ou uma revista no carro do Lyle, que estava estacionado em frente à casa, e teria acabado ali, não teriam mais dúvidas, não precisariam de uma investigação e o documentário não ia virar essa coisa hollywoodiana que agora ganhou uma produção ficcional, né? Total, né? Ainda tinha também a questão de que a casa não estava arrombada. Exatamente. Assim, só isso não, tudo isso já é prova suficiente para a questão da prisão dos irmãos Lyle e Eric Menendez, que no caso demorou mais um pouquinho, né? O Lyle chegou a estar fora do país, se não me engano, não lembro agora se foi o Lyle ou o Eric, né? Mas um deles estava fora do país quando se entregaram, enfim, quando foram de fato presos. Sim. E o julgamento levou anos, somente em 1996 que eles foram condenados. E foi um caso muito notório, né? Chocou Hollywood na época, chocou o mundo. Foi uma morte com requinte de crueldade do José e da Mary Louise Kitty Menendez, que eram os pais dos irmãos Menendez. A polícia chegou até a pensar que tinha algum tipo de envolvimento com a máfia por conta da brutalidade do caso. Sim. Eles, inclusive, deixam isso no ar quando a polícia chega na casa, porque assim, eles foram ao cinema depois de terem matado os pais. Quando eles retornam, eles veem que nenhum vizinho foi lá até então. Eles estavam nessa expectativa de outra pessoa encontrar o corpo dos pais. Não aconteceu, então eles ligaram pro departamento de polícia. Aí quando a polícia chegou lá, eles, enfim, fizeram todo aquele teatro de trauma e disseram, deve ter sido a máfia ou algum dos inimigos do meu pai. Meu pai era muito poderoso e tal, que também já é uma coisa que abre uma suspeita, né? Porque você encontra o seu pai morto e a primeira coisa que você se preocupa foi a máfia, né? Uma pessoa normal estaria em estado de choque, né? Exatamente. Mas também foi uma das coisas que a polícia acabou não levando em consideração nesse primeiro momento. E também a gente tem que levar aqui em conta que eles passaram a torrar a herança da família pouco tempo depois do assassinato dos pais. Então só isso aí também já levantou várias suspeitas do envolvimento dos irmãos Menendez no caso, e eles acabaram sim sendo presos e condenados à prisão perpétua.
O que agora, né, está sendo tudo tratado pela série do Ryan Murphy, como eu falei, a segunda temporada de Monstros, que continua, não meio que continua, mas é uma antologia, né? Na primeira temporada a gente teve a história do Jeffrey Dahmer, agora na segunda temporada são os irmãos Menendez, em breve teremos a história do Ed Gein numa terceira temporada. E para fechar meio que o assunto, né, a Netflix está tendo essa tendência de, após o lançamento de uma série de true crime, da série Monstros, por exemplo, eles amarram tudo num documentário que é meio que para eles dizerem ali, é a história real agora. A gente fez a nossa obra ficcional, agora a gente está coberto porque estamos mostrando aqui como realmente aconteceu. E essa semana eles lançaram o documentário Irmãos Menendez, que sai um pouco do comum da Netflix, que costumava trazer essas produções em seriados, né, de alguns episódios, uma média de 6 a 8 episódios. E no caso, esse documentário é um filme de quase 2 horas, né, que traz a história real dos irmãos Menendez. E, obviamente, a história real tem diferenças da ficção, né? Aliás, a gente tem a crítica do documentário no site Omelete, confira, foi escrita pelo Thiago Romariz, e ele pontua que, para ele, esse documentário serviu como uma cena pós-créditos da série de TV. Não foi tão bem assim? O que você acha, Pedrinho? Eu não concordo muito com esse ponto de vista de que foi uma cena pós-créditos. Eu acho que talvez a gente pode comparar a um trailer. Pode ser que a série seja um trailer do documentário ou vice-versa, porque pelo menos para mim fica muito claro que o tempo de pesquisa que a Netflix levou para as duas produções foi o mesmo. Tanto que a metodologia que eles usam para contar essa história, como eles traçam essa linha do tempo, frases ditas pelos entrevistados durante as conversas com a Netflix, não necessariamente das gravações da época, deixam entender que esse documentário também fez parte do material de pesquisa que eles usaram para produzir esse roteiro. Então talvez a série seja mais um trailer do que a gente veria no documentário, e no documentário a gente vê essa história mais, entre aspas, completa, amarrada, exatamente. Entendi. Então a série funciona com a versão de cinemas e o documentário é a versão do diretor, né? Basicamente isso. Eu só fiz um cálculo rápido aqui, que você levantou a bola, que eles mataram os pais, talvez pela herança e tal. Eu fiz esse cálculo aqui, na época, segundo o documentário da Netflix, a fortuna dos Menendez era em torno de 14 milhões de dólares, que na correção de hoje seriam cerca de 37 milhões. Então, parece um motivo que levaria uma pessoa sociopata a matar os pais. É verdade. Agora, motivo, né, é o que eles tentaram alegar durante, né? Eles tentaram alegar diversos motivos diferenciados, por assim dizer, no momento da sua defesa, e quem estava veementemente contra isso foi a promotora Penn Bozanich, que era a primeira promotora do caso. Sim. Ela é bem vocalizada no documentário, né? Ela aparece bastante, com várias falas super controversas lá, diferente da série, né? Na série ela aparece pouco. Sim, exatamente. Eu tive a impressão de que a série ela leva esse julgamento, né? Que a gente sabe foi dividido em 2. O primeiro julgamento eles não chegaram ao veredito e tiveram que julgar o caso de novo depois. Mas nesse primeiro julgamento, que foi o mais importante, foi o televisionado que gerou toda a repercussão, a gente tinha a Pam Bosnick como a promotora. E na série da Netflix eu achei que faltou um destaque para ela, porque ela foi uma peça fundamental, né? Como a representante da acusação, eu achei que ela deveria ter uma importância maior, que foi o que eu acabei descobrindo que não rolou por conta do documentário. Sim. Ela participou de todo o julgamento, que foi o que fez o caso deles tomar uma proporção hollywoodiana, só que a série da Netflix foca mais no segundo promotor, que foi o promotor que veio a sentença definitiva da prisão perpétua. Isso, inclusive, me lembra a série do O.J. Simpson, que focava muito na questão da promotora. Infelizmente eu não lembro o nome dela, mas eu cheguei a assistir essa série do O.J. Simpson, e na época do julgamento, até o corte de cabelo da promotora foi pauta na mídia, porque estavam querendo dizer que ela estava se promovendo no rolê por conta de toda a fama do O.J. Simpson e de todo
todo o momento show business que estava envolvido ali no caso do O.J., então a promotora do caso também tinha algum tipo de protagonismo na história, isso foi abordado na série, que quem faz o O.J. Simpson é o Cuba Gooding Jr., né? E é diferente da série dos irmãos Menendez, né? O que é realmente muito louco, eu concordo contigo. A promotoria deveria ter algum tipo de protagonismo, mas não no sentido de antagonista e protagonista, mas sim porque é super relevante num caso de julgamento, né, e principalmente numa história de júri, que você tenha o lado da promotoria, pelo menos que seja a primeira promotora. Mas no documentário, ela resolveu aparecer com tudo, porque ela fala umas barbaridades, ela fala umas coisas nesse documentário. Tá com a língua solta. Que parece até que ela tá bem pistola, e tá mesmo, com a galera do TikTok, né? Sim, mas eu vou um pouco além, ô João, pensando na série especificamente, que apesar de ser baseada na história real, tem a liberdade para ter um lado mais artístico, eu acho que a promotoria poderia ter ganho essa voz aí de antagonista, antagonista entre aspas, porque eles não necessariamente são os vilões, né? Os vilões ou mocinhos nessa história. Mas eu acho que faltou, sim, esse espaço, acabou ficando um pouco pro jornalista, pro Dominic Dunne, que também tem uma história na família dele que envolve toda uma trama policial. Mas eu acho, sim, que dentro da série a gente poderia ter visto essa dinâmica, já que a gente não pôde ver isso com os pais deles, que foram as vítimas da história. Eu acho que poderia ter dado um equilíbrio interessante. Entendi. Mas outro ponto muito importante para toda essa história, que inclusive foi o que levou o primeiro julgamento deles terminar como inconclusivo, foi a alegação dos dois, que é uma coisa que eles defendem, né, até hoje, a tese de que eles foram abusados pelos pais e que estariam com medo no momento que eles cometeram o crime, eles estavam com a sensação de que poderiam ser mortos. Sim. Foi isso que levou o primeiro julgamento a ficar com a dúvida se a sentença seria de crime doloso, culposo ou assassinato em primeiro grau, que é um crime com pena de prisão perpétua ou pena de morte. E isso é um dos grandes temas, assim, eu acho que da segunda metade da série é o que eles tentam discutir. O documentário não fica tanto nessa questão, eu acho que aborda mais a história como um todo, mas a série dá um destaque para isso. E você, inclusive, entrevistou o Javier Bardem, né? Sim, sim. Vocês chegaram não a conversar necessariamente sobre isso, mas sobre o peso do Javier Bardem interpretar o personagem, né? Todo o papo que a gente, inclusive, pode conferir agora. Olha só. I didn't have much material in terms of audio or videos of José Menendez because it doesn't exist. It was more about reading and hearing others, especially the children, talk about him and the actions that he supposedly did to them. So it was more of an interpretation of who that person was based on their reaction and the actions that other people felt. Because we all were aware of how subtle and delicate the issue was. So I knew that I was in the best hands possible, in the best creative hands with Ryan Murphy. So I wasn't scared of how it was going to come out. I just wanted to take care of making sure that those two boys felt loved and felt supported by me as a person, and that they will differentiate me from the character. Então tá bom, agora para fazer o documentário, para ter mais embasamento, foram necessárias também diversas entrevistas, os atores Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez também chegaram a mencionar todos os depoimentos e tal, que inclusive a gente vai ver daqui a pouquinho isso aqui, mas você trouxe um ponto sobre as ligações do Lyle na prisão, né? Exatamente. Na série, principalmente nos episódios finais, que é quando a trama se debruça em cima do julgamento, a gente tem aquela história que é real, que o Lyle acabou respondendo algumas cartas de uma, entre aspas, fã
dele enquanto ele estava na prisão e eles começaram a trocar telefonemas e nesses telefonemas ele confessava, contava detalhes do crime e também de alguns quase crimes que ele pensou em cometer, como, se eu não me engano, fugir da cadeia ou mentiras que ele poderia contar para o juiz e para o júri para tentar amenizar a sentença dele. Uhum. E chegou um ponto nessa troca de ligações entre os dois que ela, a mulher, que inclusive escreveu um livro sobre ele, daqui a pouquinho a gente pesquisa o nome dela que eu esqueci, mas ela começou a gravar todas essas ligações e para usar de material exatamente para escrever esse livro que ela fez sobre esse caso. E quando ela foi anunciar e divulgar esse livro que ela escreveu, ela também começou a soltar alguns trechos das gravações que ela fazia dos telefonemas do Lyle. E isso, na série, a gente tem a impressão de que deu um peso enorme para a segunda sentença. Para a segunda sentença não, né? Para a primeira, porque o primeiro julgamento não houve sentença. Uhum. Mas para o julgamento final dos dois. Enquanto no documentário, na entrevista que o Lyle teve com a Netflix, ele diz que isso teve um peso para o público, mas não necessariamente para o julgamento. O juiz não considerou, até porque o Lyle dava algumas opiniões muito pessoais sobre o julgamento e sobre o juiz, e segundo ele, segundo o Lyle, o juiz não quis considerar essas gravações por conta disso. Entendi. Então vamos dar uma olhada na Junket, na entrevista que você fez com o Cooper Koch e o Nicholas Alexander Chaves sobre como foi para eles interpretar os irmãos Menendez. Olha só. Yeah, I watched Testimony like crazy. It was really, I watched it, or I listened to it in my car. I watched it at home. I had it on my nightstand while I was going to sleep. I fell asleep to him many nights. And yeah, I've read as many books as I can. Tammy, Eric's wife's book, which is called They Said We Never Make It, Hung Jury by Hazel Thornton, who was one of the juries on the first trial, and then Robert Rand's book. So those were my main resources. Well, Lyle Menendez is an enigmatic human being. My first resource on this project was the script, because ultimately we're creating a television show. And so I wanted myself to be guided dramaturgically by the script. In order to support that storytelling, I had to do a tremendous amount of research. I wanted to understand why Lyle was being presented as so erratic and so impulsive and so domineering. And as I learned more and more about the way that they were raised, I came to realize that Lyle Menendez was first and foremost his father's son, and felt a tremendous amount of obligation and pressure to protect his younger brother and guide them through this horrible, horrible circumstance. I also wanted to understand who the hurt child was underneath all of this erratic behavior. And I think that, you really get a chance to see that in episodes 4 and episode 7. Então, Pedrinho, você acha que vale a pena, quem gostou de assistir Monstros dos Irmãos Menendez, né, a série, no caso, vale a pena dar uma chance para conhecer a história no documentário? Com certeza, e não só desse documentário, né, João? Porque essa história ela já é bem conhecida, claro, não exatamente para a minha geração, porque quando eu nasci eles já tinham sido presos, mas é uma história que dominou o noticiário dos anos 90 e acabou ganhando vários documentários. Tem um documentário que inclusive cruza essa história com a dos Menudos, que foi um dos principais grupos que o José Menendez, o pai dos dois, foi empresário. Então eu acho que vale super a pena dar o play nesse documentário para você ter acesso a outras entrevistas. Alguns personagens que aparecem na série falam nesse documentário, então você consegue ter algumas informações direto da boca deles, e eu acho que isso é fundamental, principalmente quando a gente chega nesse momento em que a pena dos dois pode ser revista, eles podem passar por um terceiro julgamento. Caramba! Nossa, aí vai dar pano pra manga pra galera do TikTok pedir pra eles saírem mesmo.
Acaba que eles estão tendo algum tipo de voz, no caso, né? A Sim. internet. E era uma coisa que a Pam Bosnick não queria. Exatamente. Inclusive, ela fala no documentário duas coisas bem complicadas, que ela diz que a galera das redes sociais precisa dar uma segurada, porque eles não têm acesso às provas, eles têm apenas a opinião deles. E ela fez um alerta bem problemático, eu achei, pra galera, disse que tem armas em casa. Não e mexam comigo. anda sempre armada, falou pra galera ficar longe dela. Ela meteu essa, não mexam comigo que eu ando armado. Eu vou seguir esse conselho. Eu também, a gente aqui não vai mexer com ela não, mas se você quiser, você pode mexer sim com a Netflix, é só dar o play lá em Monstros Irmãos Menendez, Assassinos de Pais, e também no documentário Caso dos Irmãos Menendez. Os dois estão disponíveis na Netflix. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo que se vier mais alguma novidade sobre o caso dos Irmãos Menendez, algum outro material, a gente pode conversar aqui com vocês no canal. A gente se vê nos próximos vídeos.